Amém? Graças a paz, igreja. Na temática do mês, dentro da ideia de se trabalhar na temática, vamos trabalhar com a compaixão. Pastora Noemi, no domingo passado, já começou a falar sobre a compaixão. O texto que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã está no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, por enquanto somente o versículo de número 36. Diz assim a palavra do Senhor: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez, pedindo direção ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, obrigado pela vida de cada irmão aqui, que deixou seus afazeres, mas eu creio que foi o Teu Espírito Santo que os conduziu até a Tua casa, Senhor. Esta palavra não é minha, mas é do Senhor, Pai. Eu me disponibilizo nesta hora, Pai, ao Teu Espírito Santo. Usa a minha vida como um canal de bênção, como um canal desobstruído, Senhor, que possa alcançar os corações aqui nesta noite e que a Tua palavra venha trazer a transformação pela qual ela está sendo pregada nesta manhã, Pai. Senhor, vai desfazendo todo o sofisma, toda a fortaleza que tem se levantado na nossa mente, Pai, que tem impedido o Teu conhecimento chegar nas nossas vidas e tem impedido a nós nos posicionarmos, Pai. Tira do nosso coração nesta manhã todo argumento, Pai, que vai contra a Tua palavra. Senhor, tira toda a incredulidade do nosso coração e coloca à Tua disposição, Pai. Assim como o tema nesse ano diz: aqueles que esperam no Senhor, que confiam no Senhor, as suas forças são renovadas. Pai, eu não sei a vida de cada irmão que está aqui nesta manhã, mas que eles possam viver o renovo do Senhor, Pai. Mas há uma condicional: devemos esperar em Ti, confiar em Ti para que as nossas forças sejam renovadas, Pai. Que esta manhã seja uma manhã que se renova a confiança em Ti, que renova, Senhor, o esperar em Ti, para que grandes coisas venham a acontecer, para que agrade o Teu coração e para que o Teu propósito seja cumprido na minha vida e na dos meus irmãos nesta manhã. Esta é a minha oração, Senhor. Nos abençoa com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como nós vamos falar mais uma vez, o mês vai ser da compaixão. Eu acho que fica difícil discorrer o tema de compaixão sem falar de Jesus, É praticamente impossível. Mas interessante aqui que essa passagem não é Jesus falando sobre as multidões, mas é o discípulo que observa o caminhar de Jesus, o discípulo que observa o comportamento de Jesus, é o discípulo que observa o comportamento da multidão, o comportamento daqueles que acompanhavam a Jesus, o comportamento das diferentes multidões, porque aqui não se fala em uma multidão, mas se fala as multidões. Então eu quero acreditar que a cada lugar que Jesus passava, havia-se grupos que se formavam com diferentes crenças, diferentes valores culturais, diferenças de valores morais, e eram essas pessoas que chamou a atenção de Mateus, para que ele trouxesse esse escrito sobre Jesus, o que Jesus estava vendo nas multidões, por onde ele passava, o comportamento que Jesus tinha diante das multidões, que ele observava, e o aprendizado que estava sendo disseminado aos seus discípulos, ali sobre a compaixão que Jesus tinha, a compaixão que diversas vezes no Evangelho ela aparece, principalmente com a pessoa de Jesus. Então, como eu disse, é impossível a gente discorrer sobre compaixão e não iniciar falando de Jesus. Mas aqui o texto também fala no comportamento dessa multidão. Ela parecia exausta, aflita e como ovelha sem pastor. Se nós voltarmos para a época, fazemos uma análise como um pano de fundo, qual era a realidade daquela época? Os sacerdotes e os religiosos deveriam ser o pastor dessas multidões. Eles deveriam orientar contra as leis, contra os estatutos. Eles deviam ter de compaixão para com o próximo. Mas o que estava acontecendo era totalmente contrário. As leis estavam sobrepondo o valor do ser humano. Havia um jugo
além de desigual, um jugo muito pesado que era colocado sobre as costas do povo de Israel. E simplesmente não havia misericórdia ou compaixão, mas sim julgamento daqueles que erravam. Era de uma forma muito pesada. E esse peso gerou uma geração aflita, não sabendo para onde vai, que aqui Mateus, ele discorre para nós, fazendo um paralelo com as ovelhas que não têm pastor. Ovelha sem pastor é complicado, né? Ovelha sem pastor, porque as ovelhas, elas necessitam de cuidado, elas necessitam de serem limpas, serem orientadas, serem levadas para lugares de alimentação. Elas têm que ser guardadas pelos pastores, para que predadores não as levam. Então é complicado, trazendo para a figura do pastoreado, trazendo para a figura de ovelhas, né? O que Mateus estava dizendo aqui é algo muito sério, né? Então eram vítimas aí de um sistema político, do sistema religioso da época, estavam totalmente expostas a todo tipo de perigo, né? E não tinha o socorro da religião, não tinha o socorro da lei, porque aqueles que aplicavam a lei, era duro essa aplicação. E como eu disse, para nós falarmos da compaixão, vamos falar um pouco do ministério de Jesus. Interessante que a compaixão, ela traz um pacote, né? A compaixão não é simplesmente um sentimento, né? Eu fiquei procurando algumas traduções, a pastora Noemi trouxe algo no último domingo, só que, para não ficar repetitivo, eu fiquei buscando mais coisas, tal, e encontrei que há um pacote por trás da compaixão, que nós encontramos no ministério de Jesus. Eu peguei no Evangelho de Marcos, capítulo 5:19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Eu pus só esse pedaço para não ficar extenso o slide, mas aqui nós estamos falando do gadareno possesso. Quando Jesus vai até Gadara, se encontra com o gadareno e traz a libertação. E ali está, e como teve compaixão de ti. Então Jesus, movido da compaixão, sobe num barco, atravessa o mar, aporta no outro lado e depara com um endemoniado. E como a compaixão em Jesus, ela aflorava, logo ele o libertou. E interessante aqui, como eu disse, a compaixão, ela vem com um pacote. Tenha compaixão, algo tem que acontecer. Eu vejo como um caminho de transformação. É um trilho que não dá simplesmente para ter um sentimento e parar por ali. E às vezes ele é uma linha muito tênue e a gente acaba confundindo. Eu estou tendo compaixão. Não, na verdade você está tendo dó. Porque se esse sentimento que você está tendo, ele não te gerar transformação nenhuma naquele que está sofrendo, na minha visão, humilde visão, é um sentimento de dó, simplesmente. Mas a compaixão, ela vem com um pacote, uma transformação, um alívio nas dores daquele que está sofrendo, um alívio nas dificuldades daquele que você encontrou no caminho. E aqui é interessante a gente falarmos do semelhante, né? Porque aqui Jesus atravessa o mar e traz a libertação para o gadareno. Só que o povo de Gadara não tinha compaixão. O que eles tinham é um interesse. Tanto é que eles expulsam Jesus depois da libertação. Eles estavam mais preocupados com os porcos, que era a cultura deles, a criação dos porcos que trazia recurso, do que com o ser humano. Inclusive, para esse ser humano, se você tiver a curiosidade de chegar na sua casa e discorrer esse texto, você vai ver que para esse semelhante só haviam grilhões e correntes e sepulcro. E não era ele que se prendia sozinho. Então era o povo de Gadara que o aprisionava. Eu não sei como soa isso no seu ouvido nessa manhã, mas era o povo de Gadara que o aprisionava. Tanto que eles expulsaram Jesus, porque para eles era muito mais importante a manada de porcos do que o seu semelhante. Agora vamos trabalhar com a cura. Lucas capítulo 18. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O cego de Jericó. Interessante aqui também
que nem sempre porque você anda com Jesus, você consegue ter o mesmo sentimento que Jesus. Isso também é algo muito complicado, porque quando Jesus nos chama a andar com Ele, é pisar onde Ele pisa, é andar por onde Ele anda. Porque Jesus fala o quê? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz e me segue. Jesus não fala, vem do meu lado, vai à frente que eu estou... Não, Jesus fala, toma a tua cruz e me segue. E seguir Jesus é pisar onde Jesus pisa. Seguir Jesus é andar onde Jesus anda. Seguir Jesus é ter o mesmo sentimento de compaixão que Jesus tinha pelo semelhante, pelo próximo. Só que aqui, se você também tiver a curiosidade de voltar no texto, avançar um pouco, você vai ver que os próprios discípulos e aqueles que acompanhavam Jesus na multidão, mandavam o cego se calar. Então não é porque você anda com Jesus, você está com esse mesmo sentimento de compaixão de Jesus. Se tiver, ok, glórias a Deus pela sua vida. Se não tiver, é tempo de nós renovarmos em Deus. É tempo de renovarmos em Deus. No pacote da compaixão, nós também trabalhamos com o perdão. Lucas capítulo 15, versículo 20. E, levantando, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Parábola do filho pródigo. Então, no pacote da compaixão, existe o perdão de Deus também. Então, olha quanta coisa envolve esse sentimento, se é que eu posso chamar assim, esse sentimento de compaixão pelo próximo. Então, não é simplesmente dó, porque se esse pai só tivesse dó do filho, a palavra ali seria outra, não seria se compadeceu do filho que estava fora. Um filho que deu problema, um filho que quis a sua herança antes da morte do pai. Isso para os judeus era a mesma coisa de dizer, pai, para mim você morreu, dá a minha parte que eu vou o deleite da vida. Imagina para você, pai, receber isso do teu filho, né? Para nós, talvez a nossa cultura, ela é mais maleável, ela é mais flexível. Talvez, eu não sei se você consegue mensurar esse comportamento do filho. Talvez pela nossa cultura nós não conseguimos mensurar, mas para o judeu, pai, para mim você está morto, dá a herança, eu vou torrar. E mesmo esse pai, tido como morto, que o filho foi gastar na vida, quando volta, movido dessa compaixão, desse sentimento, que se coloca, que ele entende as emoções do outro, ele não simplesmente se coloca, ele entende as emoções do outro, e faz algo para aliviar a dor do outro. Isso é compaixão, e foi o que ele teve. Ele podia muito bem dar as costas, não receber, colocar no quartinho de empregados, mas a gente sabe que o texto, quando discorrido, foi a melhor roupa, um novilho cevado, teve festa com essa volta. Mas antes dessa festa, é porque o sentimento de compaixão no coração desse pai, ele já era latente. E voltando um versículo daquele que nós lemos o 36, Mateus 9, no versículo 35, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Talvez você vai procurar ali a palavra compaixão, mas quando eu estava estudando, foi algo que me veio também muito latente. Jesus tinha compaixão da multidão, mas ele já estava fazendo algo. Antes mesmo, Mateus só discorre o 36, porque via no comportamento de Jesus a compaixão que tinha. Porque Jesus também não estava parado, não estava sentado numa cadeira da sinagoga esperando para fazer os seus atendimentos. Não, Jesus percorria as cidades, aldeias, vales, montes, desertos, pregando a palavra. Querido, eu não sei se você vai ter esse entendimento, mas para mim, pregar o evangelho é demonstração de compaixão por aqueles que estão perdidos, por aqueles que, pela nossa fé, pelo nosso entendimento da palavra, se fecharem os olhos hoje aqui, estão numa condenação eterna. Isso seria o suficiente para nos movimentar
em nosso coração essa compaixão. Por isso que eu quis trazer o ministério de Jesus, para que nós pudéssemos entender um pouco. Já que nós vamos falar de compaixão, não dá para deixar Jesus de fora ou ignorar, porque isso é uma parte de alguns textos, que tem muitos outros, né? Tem muitos outros, que Jesus sempre movido de compaixão pelo próximo, não só pelo judeu, pelo estrangeiro, pela viúva, por todos, né? Para Ciro Fenícia, Jesus falou: não, primeiro eu tenho que entregar algo para os filhos, vocês virão depois. Mas a fé daquela mulher foi tanta que Jesus falou: sua fé curou sua filha, pode ir embora que ela não está mais possessa. Então olha que interessante, mesmo Jesus sabendo do seu propósito, priorizando o povo de Israel, que seriam os primeiros a proclamar o evangelho do reino, Jesus abre um parênteses para essa mulher, de ver a fé dela, porque ela pediu compaixão dele. Quem chega a Jesus e pede para Jesus se compadecer, não sai, não tem como. Jesus não tem dó de ninguém, querido. Jesus tem compaixão. Dó é um sentimento raso que passa. A compaixão, ela incomoda. Para os judeus, era tido como sentimento, não o coração como a gente tem, o coração é coisa linda. Não, para os judeus, eles atrelam os sentimentos às entranhas, à área intestinal. Por quê? Porque quando algo te incomoda, te torce o estômago, te torce o intestino, te torce tudo. Então, para o judeu, as entranhas. Então, ter compaixão é você ficar incomodado com o seu próximo, a ponto de que só vai aliviar essa tensão abdominal quando você estender a mão e fizer algo. Não dá simplesmente para olhar, poxa, está sofrendo, e ir embora, porque a sua dor não vai passar. Se for compaixão, se for dó, vai virar a esquina, vai fazer talvez como o bom samaritano, que o sacerdote passou de largo, o levita passou de largo, olhou o viajante quase morto e foi embora. Mas o bom samaritano não. Também o texto traz ali que teve compaixão, parou, atou-lhe as feridas, deitou vinho, deitou óleo, colocou na sua montaria e levou para uma hospedagem. Então a compaixão não dá simplesmente para você ver e ignorar. É como a pastora Noemi citou, né? Que o rapaz estava caído. Não dá para você passar, ver alguém caído num canteiro e não estender a mão. Dá se você sentir dó. Se for compaixão, você é movido a parar e fazer algo por aquele semelhante. Amém? Outra coisa perigosa que eu estudando eu acabei encontrando: não se pode ter compaixão de si mesmo. Isso parece que eu estou falando algo óbvio, que é, mas muitas vezes passa despercebido aos nossos olhos. E Pedro tentou fazer isso com Jesus, um pouco antes de Jesus ser preso, e Jesus falando que seria preso, açoitado, morto, e Pedro fala o que para Jesus? Senhor, tem compaixão de ti. Pedro falou: Senhor, estou compadecido do seu sofrimento. Não, Pedro falou: tenha o Senhor compaixão de ti. E Jesus fala: para trás de mim, Satanás. Então compaixão de ti é satânico. Compaixão de ti é você se fechar no seu problema e adquirir uma depressão. Compaixão de ti é você se isolar no seu mundo. Como que você vai ter compaixão de você e pode fazer algo por você? É um engano que Satanás tem plantado no coração das pessoas, e muitos estão trilhando por uma depressão, porque entraram nessa de: ai, coitado de mim, só eu sofro nesse mundo, que vai ser de mim? Elias na caverna ficou achando que era o último profeta, foi para a caverna entrar em depressão, aí é visitado pelo anjo, falou: ó, levanta, come, bebe, que você tem o que fazer, sai dessa caverna, você não tem que ficar aí tendo compaixão de você mesmo, porque isso é satânico. Jesus disse isso. Jesus repreende Pedro, quando Pedro fala: tem compaixão de ti mesmo, Senhor. Então, não entre nessa trilha de se compadecer de si mesmo, que isso não existe, isso não é benéfico. E agora nós vamos entrar propriamente no que eu poderia chamar da ministração, do compartilhamento da palavra, né? Aí são vários dogmas, várias doutrinas, e cada um gosta, né, de intitular de uma forma. E aqui eu começo com o número 1, vendo ele. Interessante que o que chama a atenção de Mateus é a percepção que Jesus tem da multidão.
Eu não sei se, quando eu falo em multidão, o que vem à sua mente, alguma experiência que você já teve, bem próximo aí, passou para nós as compras de Natal, Ano Novo. Talvez alguns aqui foram a alguns shoppings e viram uma grande multidão. Então agora, diante de uma grande multidão, Jesus conseguiu observar, que Mateus fala isso, né? Que Jesus viu a aflição daquele povo. Eu não sei o que você viu nas multidões que você tem encontrado, né? Mas olha que interessante, quando a compaixão, ela tem lugar no seu coração, te é aberto a visão, porque a Bíblia diz que, vendo ele, então Jesus via, Jesus observava, Jesus simplesmente não andava sem muita coisa o que fazer, Jesus não ficava aleatório à multidão. Então Mateus coloca, vendo ele. Então uma das primeiras características é que nós, que temos a compaixão no coração, nós temos que estar vigilante e ligado à nossa volta, ao que está acontecendo. Não dá para passar de largo, se a compaixão encontrar local no seu coração. Eu estou falando para aqueles que ou têm ou desejam esse sentimento que Jesus nutria no seu ministério. Então o primeiro aprendizado aqui, precisamos ter os olhos abertos ao nosso redor, porque é difícil você identificar muitas coisas na multidão, porque é um emaranhado de pessoas, cada um conversa dos seus assuntos, com as suas rodas, não dá para se entender nada, mas é um barulho, e mesmo assim, aquele que tem a compaixão, ele consegue perceber o necessitado em meio à multidão, porque a compaixão está latente no coração dele. Multidões, como eu já disse no começo, as multidões, muitas eram as pessoas pelas quais Jesus se encontravam, ou que o seguiam, que o acompanhavam, só que em momento nenhum, ele tratava as pessoas de maneira diferente, pela sua cultura, ele desfazia, não, mesmo as diferentes multidões, as pessoas que compunham essas multidões, de outra religião, de outra cultura, de outra crendice, né? Muitos pagãos até vinham como curiosos, religiosos que tentavam pegar Jesus para aplicar a lei, para levar para a morte, e mesmo assim, a gente vê que Jesus há um tratamento o tempo todo com a multidão, ensinando, ora na sinagoga. Mas o ímpio não vai na sinagoga, né? O pagão não vai, só que o pagão vai no deserto. Então Jesus ensinava no deserto, Jesus pregava, Jesus anunciava. Interessante aqui, que ele está no deserto, e as pessoas simplesmente, como a Bíblia fala, elas trazem e depositam aos pés de Jesus os seus coxos, os seus enfermos, simplesmente, como se fosse um PS. E a Bíblia não relata que Jesus, olha, fez diferença, não, simplesmente, Jesus as curava, porque ele tinha compaixão das multidões. Não há um questionamento das pessoas que eram trazidas para ele. Era um tanque de Betesda móvel, né? Que onde Jesus estava, levavam os enfermos, os problemáticos, né? E chegou a ser questionado: o seu mestre come com pecadores, com prostitutas, né? Com publicanos? E Jesus fala: eu vim para doente. A compaixão era latente no coração de Jesus. Então nós, como igreja, devemos estar ligados às multidões, que muitas são as multidões. Ora você está um pouco número reduzido, mas uma multidão no seu trabalho, uma multidão na sua faculdade, uma multidão na sua vida social, a multidão que são seus familiares que ainda não conhecem Jesus. E qual o sentimento que tem permeado o seu coração? De estender a mão, de compaixão, ou não, você não faz parte do meu grupo? Então precisa rever, realmente é a compaixão que está no seu coração? Se você tem separado algumas multidões, você tem escolhido somente andar com algumas multidões, ou você não está firme com Jesus, querido, desculpa eu falar, ou a compaixão não mora no seu coração, porque nós temos que ter a convicção da nossa fé, e Jesus está esperando a mim e a você anunciar o evangelho da salvação, o evangelho do reino.
Como eu disse, a compaixão ela provoca reação. Interessante essa reação, como eu disse, não dá para ver o necessitado, não dá para ver aquele que está precisando e você se compadecer dele e algo não acontecer. Me incomodou muito, e eu abro um parênteses aqui, quando a pastora Noemi falou no domingo sobre alguns pastores que acabam cometendo o suicídio. Isso eu confesso que me incomodou na semana, mas em que sentido? Nessa reação. Porque Jesus, voltando nas multidões, ele não fazia diferença das multidões. E a compaixão que havia no coração dele transformava vidas. Aonde estão as ovelhas? E não é uma crítica, mas é para a gente ficar ligado. Onde estão as ovelhas desses pastores? Que não viram, como a palavra diz, que aquele que tem compaixão, vendo ele. Onde estavam? Ou os olhos estavam voltados para quê? Para quem? Essas ovelhas que não perceberam. Esses pastores ficando doentes, precisando de uma oração, precisando de um cuidado, ou precisando pelo menos de uma cena, pastor, conta comigo, eu estou aqui. E não é porque pastores são até qualquer membro da igreja que Deus nos guarde de um ato desse, mas às vezes os nossos olhos estão voltados para lugares errados. Porque se esses pastores chegam a esse nível, e aqueles que da psicologia podem me ajudar, essa área do suicídio, ela não é simplesmente, vou me suicidar e se suicida. Ela é um processo, ela vai demonstrando, ela é gradativa, ela vai corroendo, ela vai acabando com as emoções, ela vai dando sinais. Ela vai dando sinais. Agora, muitas vezes eu exijo de uma liderança uma compaixão, mas eu como ovelha eu tenho que ter compaixão. E vice-versa, é uma troca. Essa troca ela tem que existir, porque nós estamos falando aqui de um sentimento de quem serve a Cristo, de um sentimento que vem de Jesus, que vem de Deus, não é um sentimento que veio do homem. Que se fosse um sentimento que viesse do homem, eu falar, tudo bem, esse aí ele não me deu. Só que se Jesus nutre a compaixão no seu ministério, Jesus ensina aos seus discípulos o valor da compaixão, e nós somos discípulos de Cristo, que temos a Cristo no nosso coração. Onde está a nossa compaixão? Que quando eu olho para os pastores, eu estou colocando pastores aqui por conta que a pastora Noemi comentou e me incomodou. Quando eu olho para os pastores, eu não preciso ter compaixão deles. É o meu semelhante, é pessoa dotada de sentimento, de dificuldades, de limitações como eu. Tem as suas responsabilidades muito acima da minha, tem, questão ministerial. Mas como ser humano, é falível também a erros, tem suas fragilidades. Só em dezembro aí o pastor Rubinho participou de uns 2, 3 sepultamentos. E será que nós como igreja, com um sentimento de compaixão, nós estávamos atentos para ver isso e de repente estender a mão? Ou passou desapercebido porque não, o pastor está acostumado a lidar com sepultamento, é uma realidade, né, dos pastores que tem todo o trâmite, então não tem problema. Mas será que não tem problema mesmo? Será que não tem problema? Será que essas mortes, né, desses pastores, se tivesse uma igreja com o coração latente em compaixão pelo seu semelhante, pelo seu próximo, deixasse um pouco o título de lado e se aproximasse desse pastor, será que o fim seria esse? Será que não conseguiria resgatar essa vida que fez tanto pelo rebanho, né? Não sei a idade desses pastores, mas eu acredito que dedicou a sua vida na obra do Senhor. Será que não merecia que a igreja o olhasse com compaixão? Será que não evitaria um caos? Gostaria de deixar esse pensamento para você. Não sei como você recebe isso, mas que você medite nisto e pegue essas características da compaixão, né? Tenha os olhos abertos, não faça diferença das multidões e busque realizar mudanças naquele que você se diz que está compadecido. Porque se elas não acontecerem, sinto informar, mas você só está com dó dela. Só está com dó. Outra coisa que me chama atenção é qual a diferença que tem das multidões daquela época para as multidões de hoje. Nós nunca paramos para pensar isso, talvez, ou você já pensou nisso.
O que eu vejo de diferente nas multidões de hoje, que Mateus e que Jesus visualizou na multidão da época dele? Pessoas aflitas, pessoas correndo de um lado para o outro, seguindo qualquer vento de doutrina, né? Deturpando muitas vezes a palavra de Deus em nome de uma membresia que enche os olhos, né? Algumas religiões tirando o couro das suas ovelhas, assim como se tirava naquela época, nas sinagogas, tirando o couro, vendendo milagres e milagres, prometendo curas que não vêm dele. Será que as multidões de hoje estão diferentes daquela época? Eu acredito que não. Então, se a multidão daquela época, ela tem as mesmas características, mudou-se o cenário, né? Carros no lugar de camelos, casas apaneladas, né? No lugar de buraco na rocha, mas e o ser humano? E o semelhante? Não é o mesmo? A palavra do Senhor não é a mesma? Jesus no templo não leu a palavra de Isaías, a mesma que nós lemos até o dia de hoje? A palavra é a mesma, a palavra não muda, o Senhor não muda. E como nós estamos tratando as multidões? E quando eu digo multidões, não é só aqueles que estão lá fora, mas trazendo para o nosso contexto. Quanto tempo nós temos olhado para o nosso semelhante aqui dentro da igreja? Quanto tempo nós temos nos preocupado com o nosso semelhante? No final do ano nós tivemos vários eventos, né, a diversidade com algumas famílias da igreja. Eu não sei o seu posicionamento, mas será que demonstrou compaixão? Ou será que nós temos entendido assim, não, fica tranquilo, Jesus é bom, Deus sabe todas as coisas, e nós usamos muito isso, né? Irmão, fica tranquilo, vai passar, Deus sabe todas as coisas. Mas será que era isso que ele queria ouvir de você? Ele ouviu isso tanto tempo, Deus sabe todas as coisas, e a adversidade bateu na porta dele. E quando ele olha para o lado, ele continua ouvindo, Deus sabe todas as coisas. E talvez ele precisava, que Deus sabe todas as coisas, é inquestionável. Deus sabe todas as coisas. Mas não é possível que isso bastasse. Se isso bastasse, Deus não ia alicerçar a sua igreja de seres humanos. Deus não ia alicerçar a sua igreja de pessoas falhas. Deus não ia alicerçar a sua igreja com pecadores querendo abandonar o pecado, pessoas querendo andar na retidão do Senhor. É incoerente. Se nós não tivermos a função de ter compaixão pelas pessoas, de abraçar, de ajudar, de ser movido por esse sentimento, somos igreja só para cantar louvor. Os anjos cantam melhor que a gente, eu tenho certeza. Que Satanás era anjo de luz, e ao andar ele emitia sons de pífaros e tambores. Então eu creio que se Deus esperasse somente um louvor musical, ele teria dado a outro anjo. Não teria alicerçado uma igreja na terra para disseminar o amor dele. Anunciar o evangelho do reino de Deus é a maior prova de compaixão ao perdido. Como eu disse, eu quis deixar para o final, para mim, porque Jesus anunciava o reino. Jesus se compadecia sim, curava os leprosos, os aleijados, mas o tempo todo estava propagando o reino. Porque ainda que aleijado, se a trombeta tocar, eu tenho a esperança da salvação. Ainda que cego, que se o Senhor não curar a minha visão, o importante é eu acordar na eternidade com o Senhor. E muitas vezes nós invertemos o caminho. Nós buscamos tanto a cura. Ela está atrelada à compaixão. Quando eu orar pelo irmão, e eu falava muito isso no PG, quando me davam uma oportunidade, no momento da oração, falei, irmão, antes de nós orarmos, pede para o Senhor, põe compaixão no seu coração. Você tem que se compadecer daqueles pedidos, porque senão nós fazemos uma oração muito mecânica, nós entramos numa rota muito assim, faço porque toda vez eu faço. Não, pede para o Senhor, eu estou orando pelo meu irmão, mas eu estou compadecido mesmo? Eu estou desejando mesmo que o Senhor mude o cenário dele, ou eu estou simplesmente cumprindo um protocolo? Eu pegava muito, quando nós tínhamos oportunidade no PG,
isso me vinha muito no coração, porque Jesus sempre era movido de compaixão e algo acontecia. E eu queria propor, como eu disse, antes de eu passar para o pastor fazer a oração final, eu queria propor algo que veio ao meu coração. Quantos acreditam na compaixão de Deus? Quantos acreditam? Ninguém acredita? Faz um sinal só para mim saber que você está por aí ainda. Todos acreditam. Quantos desejam desenvolver, se ainda não fazem, essa compaixão de Cristo no seu coração, pelo seu semelhante? Ninguém? Ninguém? Queria convidar a igreja para ficar de pé nessa hora. Já que nós sabemos o poder que tem a compaixão que o Senhor colocou no nosso coração, nós sabemos que a compaixão, ela traz algo extraordinário, ela traz cura, libertação, salvação, que é o importante para as nossas vidas. O restante é perfumaria, eu costumo dizer. Se vir, amém, mas se não vir, o importante é ser salvo. Eu queria movimentar você nesta manhã, movimentar você. Eu gostaria que você procurasse uma pessoa da igreja. Eu gostaria de propor uma oração de 2 a 2. De 2 a 2. Procura alguém da igreja, de preferência alguém que você não conheça. Os irmãos procurem os irmãos, as irmãs procurem uma irmã para estar orando junto. Se sobrar alguém, não deixa ninguém de fora. Pode orar de 3 em 3, não tem problema. Só um minuto aqui, ó. Só prestando atenção. Já vai separando aí de 2 em 2, 3, se precisar. Não deixa ninguém de fora da oração, não. Ó, você vai fazer o seguinte. Presta atenção aqui, ó. Com todo carinho e respeito, você vai perguntar para essa pessoa se tem algo, se ela tem algum pedido de oração nessa manhã. E depois que ele falar que ele tem algum pedido, a área que for, não me interessa, você ora por essa pessoa. Diante desse pedido, apresenta esse pedido da pessoa ao Senhor, mas movido de compaixão. Pede para o Senhor que você sinta a dor dessa pessoa nesta hora. Peça para o Senhor, mostra a dor dessa pessoa, e que esse pedido chegue ao trono de Deus. Porque é muito bonito, nós falamos tanto de fazer lá fora, mas nós temos que começar dentro da nossa casa. Nós falamos muito de orar pelo perdido, mas às vezes o irmão do meu lado está precisando de uma oração também. Então, eu queria ouvir a voz da igreja nessa manhã orando pelo seu semelhante. Essa pessoa que está do teu lado, ela é tão falha quanto você. Ela necessita de Deus tanto quanto você. Mas há algo tremendo de Deus, que Jesus disse que habitaria em você. E se Jesus habita em você, há poder de Deus capaz de transformar a vida dessa pessoa. Ora por uma transformação naquilo que ela pedir. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, visita, Senhor, a tua igreja, Pai. Traz a revelação, Senhor, da importância que tem nós nos despojarmos de nós mesmos, Pai, para ter um sentimento de compaixão pelas vidas, meu Pai. Deus, muitas vezes pessoas aqui entram na tua casa e saem sem ser notada, Pai. Abre os nossos olhos, Pai, assim como Mateus percebeu, Senhor, naquele dia que o Senhor via as multidões, o Senhor via através das multidões e alcançava as vidas, meu Pai. Senhor, visita cada um nesta hora com o teu sentimento de compaixão, Pai, e que haja transformação na tua igreja a partir daqui, Pai, porque muitas vezes nós queremos alcançar o perdido, Pai, mas não estamos conseguindo nem alcançar o nosso irmão do lado, Pai. Senhor, que seja uma manhã de libertação, Pai. Senhor, que seja uma manhã de pedido de perdão, Senhor. Senhor, que seja uma manhã da cura do Senhor visitando os lares, Pai. Senhor, que seja uma manhã da tua libertação, Pai. Senhor, que haja uma avalanche, Pai, de salvação, Pai.
Que os meus irmãos possam experimentar, Senhor, o teu sobrenatural, Pai, partindo da compaixão, Pai, de uma oração sincera, de uma oração que sai do coração, Pai, não simplesmente para cumprir um protocolo, Senhor, mas impulsionada pelo teu Espírito Santo, Pai. Nos ajuda a nos compadecermos uns dos outros, Pai. Nos ajuda a deixar de olhar para as pessoas como coisas ou oportunidades, mas que nós venhamos a olhar pessoas como seres humanos, como semelhantes, Pai, como aqueles que também dependem da tua graça e do teu amor, Pai, como dependentes do Senhor, Pai. Tira do nosso coração todo nível de apontamento, de julgamento, Pai, e coloca da tua compaixão, Pai, que possamos viver verdadeiramente um tempo de renovo, Pai, um tempo onde a tua igreja se preocupa com o semelhante, um tempo onde a tua igreja, Pai, busca em oração a conversão de vidas, meu Pai, que nós possamos sair dessa zona de conforto, Pai, do comodismo, Pai, mas que os corações sejam alcançados, Pai, pela íntima compaixão, Pai, pelo sofrimento que nós temos sentido em ver o nosso irmão sofrendo, Pai, e que haja uma transformação, e que nós possamos experimentar essa transformação que vem do Senhor, Pai, assim como por onde o Senhor passava, grandes coisas aconteciam, Pai, que grandes coisas aconteçam na vida da tua igreja, Pai, dos teus familiares, Pai, e que esse sentimento de compaixão ache lugar nos nossos corações nesta manhã, Pai, e venha fazer morada, Pai, e seja um tempo de transformação e de renovo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, nos ensina o caminho da compaixão, nos ensina, Senhor, a chorar com aqueles que choram, meu Deus. Oh Pai, nos incomoda, Senhor, abre os nossos olhos para alcançar aqueles que estão sofrendo ao nosso lado, Pai. Senhor, que nós não venhamos, Pai, fazer diferença de pessoas na multidão, Pai, mas que nós venhamos alcançar com o teu amor e com a tua graça, Pai, em nome de Jesus. Glórias ao teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Amém?